Este programa é patrocinado por Delta Cafés. Fidelidade. Sociedade Ponto Verde. E Turismo de Portugal. Estudos recentes revelam que o tema da sustentabilidade está cada vez mais no topo da agenda das empresas e dos líderes, que reconhecem as preocupações ambientais como um imperativo de negócio e um fator impulsionador de crescimento em qualquer atividade. Dado o impacto que gera a nível global, o setor do turismo tem vindo a investir em projetos e soluções sustentáveis, não só do ponto de vista ambiental, mas também social e económico. E desde logo nas cidades, as principais responsáveis pelas emissões de gases com efeito de estufa. Esta semana, tudo começa com um futuro mais sustentável. As grandes emissões de CO2 atualmente provêm da mobilidade, portanto dos veículos e dos edifícios. Quanto mais eficientes forem os edifícios e melhor for a renovação realizada, melhor para o país, significa que estamos a consumir menos energia e consumimos menos recursos. Portanto, os edifícios têm um papel fundamental, neste caso, em que foi reaproveitamento de um espaço que estava como que abandonado, com imensos materiais que não estavam a ser utilizados, nem que estavam a ser valorizados. E acho que esse é, sem dúvida, o caminho a seguir. Quer posicionar-se como o anfitrião da cidade de Lisboa ou não estivesse localizado na secular estação de Santa Apolónia. No The Editory Riverside, podemos assistir à chegada e à saída de comboios e toda a decoração remete-nos para o tema das viagens. Este novo hotel de 5 estrelas quer destacar-se não só pela arte de bem receber, mas também pelas práticas sustentáveis, tendo obtido a certificação BREEAM, que reconhece o cumprimento de critérios ambientais e sociais em edifícios. Existem vários fatores a contribuir para isso. Primeiro, pela requalificação de um edifício que já existe da cidade, e isso só por si já é uma forma de sustentabilidade. A sua localização, porque permite aos nossos hóspedes utilizarem as infraestruturas da cidade, os transportes públicos, nomeadamente. E depois temos toda aquela temática dos consumos e do conforto, da parte de desperdício de energia. Os nossos ar-condicionados são já inteligentes, já têm muito essa preocupação. Redutores nas torneiras para consumirmos menos água. A separação de resíduos é algo que está presente sempre desde muito do início. Nomeadamente em obra, quando a obra foi realizada, todos os desperdícios de materiais foram reutilizados para reciclagem. Acho que durante muitos anos os temas do ambiente e da sustentabilidade foram vistos como custo, como um ónus. No entanto, é preciso as empresas terem noção, principalmente as PMEs, que o acesso ao capital vai estar muito dependente das boas práticas de sustentabilidade que tenham. Isso resulta de um conjunto de regulação europeia e tanto se aplica ao financiamento privado, portanto de bancos e de fundos, como também ao cofinanciamento público. Portanto, faz muito sentido hoje as PMEs perceberem melhor sobre o tema, as empresas perceberem melhor e olharem para ele como uma oportunidade de diferenciação, de identificar novos produtos, captar novos clientes e de acesso ao capital. A reconversão de edifícios, em particular daqueles que constituem marcos históricos e arquitetónicos, é uma oportunidade para a revitalização social e económica das malhas urbanas. Pelos canais da apelidada Veneza Portuguesa, navegamos em direção à esquina do tempo. É desta forma que este edifício com vista privilegiada para a Ria de Aveiro também é conhecido. Outrora casa burguesa e pensão, hoje dá lugar ao luxuoso 1877 Estrela Palace. Esta unidade de 5 estrelas do grupo Unlock Boutique Hotels procura, através dos detalhes, captar a essência do destino, assumindo-se como um projeto com impacto local. Desde o piso 0 até ao piso 3, contamos a história da cidade de Aveiro, homenageamos figuras ilustres da cidade de Aveiro, desde a nossa padroeira da cidade, Princesa Santa Joana, até às profissões mais antigas da cidade, a salineira e o marnoto. E demos bastante prioridade a tudo o que é produtos nacionais, desde as portas, as janelas também restauradas e as próprias paredes, marmoreados, foram restaurados por empresas nacionais.
Gradualmente a sociedade está a ficar bastante mais alerta para estes temas e envolver o cliente numa experiência de também a sua vivência ser mais ambiental ou ser mais sustentável pode ser uma forma de reforçar o relacionamento com o cliente, de o envolver numa experiência e de ele sentir que, além de estar a passar férias, digamos assim, que o está a fazer deixando um menor impacto ambiental possível. O melhor turismo é, de facto, aquele turismo que respeita o ambiente, a cultura e a sociedade. E não fazer disso um obstáculo, antes, pelo contrário, fazer disso um atrativo para se ir a esse lugar. É inspirada por este cenário idílico que há 40 anos nasce uma empresa alimentada pela natureza. Hoje, a Rações Zezer diz querer dar de volta ao colocar a sustentabilidade e o bem-estar animal no centro da operação, através do fabrico e comercialização de cereais, misturas e alimentos compostos para animais de criação. Uma marca com ADN sustentável e que pretende ser um motor de mudança no setor agroalimentar. É uma empresa já com 40 anos, é um grupo agropecuário que detém uma fábrica de ração e detém instalações avícolas e suinícolas. Nasce na natureza e vive da natureza. Vocês têm a natureza na vossa base como inspiração? A própria assinatura também é essa, não é? Natureza exatamente. para a natureza. Correto. De alguma forma acaba por ser então a base de tudo. A natureza está na base e no surgimento do grupo. Isto começou como uma empresa familiar e eles detinham instalações agropecuárias caseiras. Foram crescendo e sempre tiveram a preocupação da ligação entre o meio envolvente, aqui a zona de Ferreira do Zezer, com o azul da água, o verde da vegetação, e o bem-estar animal sempre esteve muito inserido neles. Da natureza para a fábrica da empresa em Ferreira do Zezer, transporta-se a vontade em dinamizar o negócio, ao cuidar da seleção das matérias-primas, no controle de qualidade, higiene e segurança alimentar e tendo sempre presente a proteção dos recursos naturais. Não é por acaso que o mais recente investimento passa pela agricultura sustentável e biológica, mas também pelas próprias embalagens que contam com um ecodesign pensado para reduzir a utilização do uso excessivo de plástico. Todo o processo de fábrica é automatizado. Nós temos um rigoroso controle de eficiência energética, eficiência hídrica, imenso cuidado também na seleção dos cereais, da proveniência dos mesmos, o transporte até aqui. Quando chega às linhas de ensaque, temos imenso cuidado depois com as embalagens, que são escolhidas criteriosamente papel e plástico, sendo o plástico de alta reciclabilidade e o papel de baixa densidade e de florestas sustentáveis. Depois, na paletização, temos também novamente cuidado. Temos uma placa de cartão ou uma folha simples, que tem metade do peso, e no envolvimento das paletes estamos a retirar por completo o filme estirável da volta e pôr uma cola de origem celulosa. As medidas permitiram uma redução na utilização do consumo de plástico na ordem dos 60%, o que representa ao todo uma poupança de cerca de 5 toneladas. Mas o compromisso da Rações Zezer vai mais além, já que o objetivo passa por atingir a neutralidade carbónica, inspirando o mercado a optar por soluções mais amigas do ambiente. Há sempre espaço para melhorar e nós estamos aqui também para isso e queremos melhorar sempre. Tanto que a nossa procura de mercado por novas embalagens, novas tipologias da própria máquina de embalar, nós queremos melhorar as linhas de ensaque. Ao melhorarmos as linhas de ensaque, ao melhorarmos as embalagens, nós temos uma melhoria contínua de todo o processo, tanto de eficiência, não só produtiva, mas eficiência também ambiental. E isso é extremamente importante para uma indústria como a nossa, que vive da natureza para a natureza. When I first got the call that I had an offer from remote, they said, you can work from anywhere. I'm so happy about this revolution around working from home. I'm just coming into my truth now. You only have one life. Live it. A Remote trata muito especificamente a possibilidade das empresas contratarem seja quem for
independentemente de onde elas estejam. Ou seja, uma empresa em Portugal, contratar alguém em França, Espanha, Estados Unidos, sem ter que abrir um escritório lá. Na sua essência, a Remote é uma plataforma que as empresas podem usar para fazer a gestão de recursos humanos em teletrabalho. Apesar de não ter escritórios físicos, emprega mais de 1000 colaboradores espalhados pelo mundo que, tal como Marcelo, trabalham todos a partir de casa ou até de espaços de cowork, como este em que nos encontramos. Marcelo, qual é a missão da Remote? Nós sabemos que em muitos países é muito difícil obter um trabalho com boas condições, porque o mercado de emprego local não é ideal. Aquilo que nós queremos trazer é uma distribuição de riqueza mais homogénea, permitindo, portanto, que empresas, por exemplo, nos Estados Unidos contratem Portugal, Espanha, Itália, e que permitam, de facto, trazer o tipo de salário que se ouve falar, que existe nos Estados Unidos, no Reino Unido, etc., para todos estes países. Portanto, não necessariamente ao mesmo nível, mas se for uma rede mais homogénea de valores salariais, torna tudo muito mais igual para todos. A Remote é mais uma startup com ADN português a atingir o estatuto de unicórnio, um título que é atribuído quando uma empresa vale mais de $1.000 milhões. É considerada pela portuguesa Rose como a startup que mais cresce em Portugal. No ano passado, a Remote, fundada por Marcelo e pelo sócio Iob, que trabalha a partir de Amsterdão, cresceu 900% e está avaliada em cerca de $3.000 milhões. E de um momento para o outro, temos 2 anos em que o mundo inteiro é obrigado a aderir ao teletrabalho. Com isto, não só as empresas se aperceberam que em muitos casos tinham aumentos de produtividade, como a maior parte das pessoas se apercebeu que de facto conseguia desenvolver o mesmo ou mais, muitas vezes até em menos tempo. Temos países como o Japão, onde tem uma cultura extremamente orientada ao escritório e que de repente apresenta uma taxa de interesse de não irem para o escritório na ordem dos 60% a 70%. Eu atrevo-me mesmo a dizer que é uma espécie de segunda revolução industrial, que as pessoas não precisam de estar no centro da cidade para trabalhar, logo liberta espaços, as pessoas começam -se a deslocar um pouco mais para fora, porque as casas são mais baratas também e têm acesso a outras condições que não teriam tipicamente. Portanto, é muito difícil voltar atrás. O futuro do trabalho já começa a ser repensado para se tornar mais sustentável, um estilo de vida que tem vindo a ganhar adeptos a nível global. O Imagens de Marca desta semana termina por aqui, mas nós estamos sempre no digital a acompanhar as últimas novidades do mundo do branding. Queremos convidá-lo a passar também no nosso canal de YouTube, onde pode encontrar a nova temporada da série Head on My Mind. É no Empower Brand Channel que o criativo João Madeira, da agência Fuel, desvenda o anúncio que nunca lhe saiu da cabeça. Um conteúdo original e exclusivo que temos a certeza vai valer a pena. Nós estamos de regresso à antena da SIC Notícias na próxima semana. Até lá, fique bem. Este programa é patrocinado por Delta Cafés. Fidelidade. Sociedade Ponto Verde. E Turismo de Portugal.